Bom, é, eu a vida inteira no Brasil fui chamada de japonesa. Então eu achava que os brasileiros eram gaidin, porque a minha avó falava que os não descendentes eram gaidin e eu era japonesa. Então eu cresci pensando que eu era japonesa, sempre fui chamada de japonesa e achava que eu era diferente dos brasileiros, que eu era japonesa e os não descendentes eram brasileiros. Portanto, gaidin. E gaidin significa estrangeiro, né? Mas como a minha avó tinha vindo do Japão, na cabeça dela quem não era japonês era estrangeiro, então ela falava que era gaidin. Perfeito. Quando eu chego no Japão, eu descobri que eles são japoneses, eu sou brasileira. Quem era a gaidin? Eu. Então, a história do gaidin, ela é um lugar que a hora eu era, o gaidin era o outro, a hora o gaidin era eu. Eu senti na pele o estrangeiro, né? Eu tinha cara de japonesa, cabelo de japonesa, nome de japonesa, mas eu era brasileira, eu era estrangeira. E a gaidinha ali era eu. Essa experiência me trouxe a clareza da minha identidade, ou seja, eu sou uma brasileira, descendente de japoneses, porém brasileira. Isso mudou muito, muito. Eu vi o quanto eu tinha desperdiçado da minha vida achando que eu era diferente, que eu era uma japonesa no Brasil, quando na verdade eu sempre fui brasileira. Todos nós somos brasileiros, mas a gente fica com essa ideia de que a gente é japonês. E lá no Japão é que eu descobri que eu sou brasileira. Nós somos diferentes, né? A gente nasceu num país diferente, tomou mais sol, comeu um outro tipo de comida, a formação do nosso corpo ela é diferente, né? Os brasileiros, os brasileiros descendentes de japoneses, eles têm um corpo diferente, uma formação do corpo diferente, por incrível que pareça. Eu acho que é a alimentação e o sol que deve ter alguma relação. Os braços são mais compridos. Jamie, como você sabe? Porque quando a gente colocava a roupa dos japoneses, o braço ficava curto aqui, a manga. E a gente tem um bracinho mais comprido. Então, assim, descobrir a identidade foi uma coisa muito interessante dentro desse processo de Dekaseki. A vida inteira, a vida não, até os 19 anos de idade eu pensava que eu era japonesa. Quando eu fui pro Japão eu descobri que eu sou brasileira. Opa! Beleza, agora eu sei que eu sou brasileira, né? Então também foi libertador, porque muitas vezes eu ficava presa dentro de um estigma de japonesa. Japonesa é quietinha, japonesa não faz isso, japonesa não faz aquilo, japonesa é comportada. E eu de alguma forma me vi presa nessas crenças aí, sendo que dentro de mim tinha uma TM que queria dançar, que queria falar, que queria se expressar. E aí quando eu assumo que eu sou brasileira, eu posso. Quando eu sou brasileira, eu falei, gente, mas eu sou brasileira. Então, identidade foi uma coisa muito importante que eu descobri no Japão.